Olá, investidores! Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês como fazer uma análise do mercado, para saber mais ou menos o que vai, quais os bons ativos, se é melhor ficar na renda fixa, se é melhor ficar na renda variável, se é bom sair correndo do Brasil, entendeu? Eu vou mostrar para vocês como é que se analisa. Lembrando que não pode se esquecer dos estoncos supremos. Ó, não se pode colocar variáveis demais na sua vida que possam afetar seu patrimônio. Um exemplo são as falsas acusações. Então, para não dar problema na sua vida, depois de você passar 5, 7, 10, 15 anos aportando para fazer a sua IF e para não deixar ela em risco de ser comida pela metade devido à justiça, então, você não deve ter amizade com 3DST, porque elas podem te acusar de assédio. Você não pode fazer sexo casual, porque elas podem lhe acusar de estupro depois de um tempo. Qualquer hora elas podem tanto acusar de estupro como de assédio. Você não pode namorar, porque agora namoro dá pensão, comunhão de bens, aquela loucura toda. Você não pode coabitar, porque isso já enseja casamento, vai ter que dividir os bens. E você não pode casar, porque isso nós já sabemos o que acontece. Muito menos deve ter filho, porque vai perder de 500 a 2 milhões de reais em 24 anos devido ao sustento de um, entendeu? Fora que tendo esse todo tipo de envolvimento, vai colocar uma arma na mão da 3DST apontado na sua cabeça para o governo destruir todo o seu patrimônio a aportes. Bem, lembrando disso, vamos agora ver o básico da análise de mercado. Muitos aqui ainda não sabem fazer isso. Então, é bom você já aprender por si só, que vai que você se torna melhor até do que eu, entendeu? E é isso que eu quero. Tem muita gente melhor do que eu na análise de mercado. E você que está aprendendo tem que se tornar melhor do que eu, entendeu? Porque eu só sou um atrevido, viu? Só sou um curioso. Mas vamos lá. O primeiro de tudo, querendo ou não, você tem que entender que tipo de governo está sob sua cabeça, entendeu? Então, você tem que ver se é um governo de esquerda, de centro ou de direita, mas não pela ótica, não pela visão linear da coisa, e sim pelo vídeo que eu já fiz da tricotomia política, da Ronquipil política, entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando você está num país em que você consegue identificar mais ou menos em que ideologia política está o governo, você vai ter que tomar atitudes baseado nessa ideologia que o governo... Porque essa ideologia que vai direcionar o mercado, entendeu? Vamos lá, vou dar exemplo. Vou começar pelo câncer, comunismo. Comunismo, ele tende a enfraquecer mais ainda os gados para dar mais recursos ainda para 3DST. Eles querem que o homem seja imprensado para ficar no nível das 3DST. Eu falo delas porque tudo gira em torno para cuidar delas. É o ginoteísmo. Não esqueçam, a sociedade ginoteísta, ponto final. Sempre foi e sempre será. Então, o comunismo, o que acontece? Eles tendem a aumentar bastante os impostos para poder dar o máximo possível de distribuição de renda. Entendeu? Tirar dos que produzem riqueza para quem não faz nada. Entendeu? Então, o que vai acontecer? As taxas de juros, o consumo vão diminuir. E quem consome é a classe média. Quando tem muitos impostos nas costas da classe média, o consumo diminui, as dívidas aumentam, o mercado esfria, não gera receita, porque para arrecadar impostos o povo tem que consumir, entendeu? Principalmente o gado divorciado e o casado, esses que produzem mais impostos. E no comunismo é recomendável você tenha faça um movimento mais para renda fixa e um movimento para criptomoedas, porque esse governo em qualquer momento pode se tornar uma ditadura de esquerda, uma ditadura militar de esquerda, né? Aí nós vamos subindo aqui, nós vamos por mais liberdade. Aqui eles tendem a reduzir mais ainda os impostos. Mas aqui o ginoteísmo avança com toda a força, que aqui que vai ter mesmo
a libertinagem e aborto, drogas, essas coisas. Então, a sociedade vai em declínio, vai mais ainda em declínio, e menos ainda os homens engajam nas 3DST, e menos ainda tem, como é que eu digo, grupos, grupos, como é que eu digo, mais coesos. Vai ter grupos menores, mais ou menos mais livres e tal, com pequenas comunidades, mas uma cuidando do outro, entendeu? Sempre tendo pessoas parasitando alguém que manda. É uma espécie de feudalismo nesse tipo de liberdade aqui. Manda o mais inteligente, o mais criativo, porque as pessoas são dependentes, pô, foda-se. Não adianta achar que todo mundo vai ser livre, todo mundo vai querer ser independente, não, esquece aí. Sempre alguém vai depender de alguém. Sempre alguém no individualismo aqui, no libertarianismo, na capitalismo, vai depender de alguém. Então, aqui, quando o mercado, você vê nesse tipo de ideologia política no governo, melhor ainda para a questão da renda variável, entendeu? Você tem que ver, e outra, coloca também em criptomoedas, que qualquer momento alguém pode tomar suas coisas. Porque nada, quanto menos Estado, né, vocês sabem, menos proteção do seu patrimônio. Quando é aqui a direita absolutista, eles começam a criar programas e leis que cobrem mais ainda impostos dos solteiros, entendeu? Eles começam a... Como é que eu digo? Eles começam a exercer o poder do Estado. Ué, tá o negócio aqui. Eles começam a exercer o poder do Estado justamente... Eles começam a exercer o poder do Estado justamente para poder impor os valores morais que eles acreditam, do marianismo, do ginoteísmo. É tudo ginoteísmo aqui, entendeu? Mas o conservadorismo, o conservadorismo de direita, existe conservadorismo de esquerda, gente, a Rússia, por exemplo. Aí, esse conservadorismo aqui, eles impõem muitas sanções em cima dos costumes, é social-democracia, quer direcionar a sociedade por um lado, para o outro, né? E cobra muito em cima dos solteiros e tal. Num governo de direita absolutista, é melhor você investir em renda fixa, um pouco em renda variável, e sempre invista em bitcoins, ou em criptomoeda. Porque qualquer um desses daqui, ó, o comunismo pode virar ditadura e a direita absolutista também pode virar ditadura. E o no individualismo é porque qualquer um pode invadir sua propriedade, tomar seus bens, porque nada lhe protege, viu? Certo. Explicado como é que tá a ideologia, a questão da ideologia, né, do governo, vamos agora entender como é que funciona outro tipo de análise, outro tipo de fator que influencia no mercado. Tá, digamos que temos um país assim que está centro-direita, liberdade conservadora. A economia está estabilizando, está tendo reformas, mercado estão tirando os impostos em cima do quem produz, e o governo está mais e mais tirando as burocracias, as exigências. Beleza? Tornou o mercado estável. Só que ainda tem a outra influência, a influência externa, que são dos blocos. Vou dar um exemplo aqui, vou mostrar aqui a imagem aqui. Temos aqui os blocos econômicos que temos no mundo, né? O nosso, querendo ou não, é o Mercosul. Tem outro. Tudo que acontece aqui influencia nos investimentos que podem vir para cá. Por exemplo, se tiver uma crise no Brasil e a Argentina estiver bem, os investidores não vão investir na Argentina só porque o Brasil está bem, entendeu? Os investidores, eles vão investir por bloco. Eles analisam todo o bloco e verificam se vale a pena ou não investir. Se, por exemplo, o Chile estiver bem e a Venezuela está ruim como no momento está, eles evitam investir até mesmo no Chile, porque tem a Venezuela com problemas, entendeu? Então não interessa se um país está bem aqui na União Europeia, se aqui está bom, se está bem no NAFTA, no ALCA, entendeu? Eles investem por blocos, eles analisam os blocos, entendeu? Então, se a economia de um país estiver boa,
e ainda estiver subindo, por exemplo, a cotação do dólar, a bolsa ainda estiver instável, é porque os vizinhos estão com problemas, entendeu? É assim que os investidores veem. Eles não veem países, eles veem blocos. Então, tome muito cuidado com os vizinhos no país que você tiver. Se tiver muita bagunça nos países vizinhos, provavelmente os investimentos vão diminuir. Beleza? E por que a gente tem que se importar com os investimentos dos investimentos vindos de fora? Porque qualquer país que se preze precisa de dólar, pô, entrando. Precisa de dólar. O dólar tem que abastecer a economia daquele país. É um dos fatores que ajuda. Então, por exemplo, se um bloco econômico está passando por uma crise, os investidores começam a retirar seus dólares de lá, cara. E a moeda naquele país começa a desvalorizar. Aí você vê, por exemplo, o peso a 60 dólares, o real a... O real... errado. O dólar a 60 pesos, no caso da Argentina, por exemplo. No caso do Brasil, a gente vê o dólar a mais de R$4, entendeu? Por quê? Porque os investidores veem esse bloco econômico em que o Brasil faz parte como um bloco de grande risco. Então eles tiram o dinheiro do bloco, não é só do Brasil não, é do bloco. Não interessa se o país que você tá com a economia boa, se os vizinhos estão bagunçando, entendeu? Isso é um dos fatores que você tem que analisar. Outro fator que você tem que analisar é outras coisas como taxa de desemprego, taxa de juros, entendeu? Tudo isso aqui vai influenciar mais ainda no mercado. Vou dar um exemplo aqui. O mercado ele é dividido por setores, pelo menos aqui no Brasil. Temos o setor de varejo e consumo, o setor imobiliário, os bancos, o de infraestrutura e as pagadoras de dividendos. São dentre outros. Vamos lá. Quando você vê que a taxa de desemprego diminui, o varejo e o consumo aumentam, entendeu? O varejo e o consumo aumentam. Por quê? As pessoas têm dinheiro para comprar geladeira, têm dinheiro para comprar televisão, tem dinheiro para comprar comida, entendeu? Então, os ativos desse tipo de setor Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, Renner, Ambev, JBS, Mafre e por aí vai. E quando a taxa de desemprego diminui, ele aumenta o consumo, entendeu? Incentiva o consumo. Quando o governo vê que o consumo está atrapalhando a inflação, eles aumentam a taxa de juros. Quando eles aumentam a taxa de juros, fica bom para investir. Aqui é renda variável. Fica bom para investir, por exemplo, em fundos imobiliários, entendeu? Em que em bancos. É bom investir em bancos porque o retorno deles é maior em cima dos empréstimos consignados do gado, os cartões de crédito do gado. O retorno sempre é bom quando a taxa de juros é alta, tanto na renda fixa como no setor bancário, no setor financeiro. Então você tem que comprar ativos de Bradesco, Santander, Itaú, Crefisa e por aí vai, entendeu? Quando a taxa de juros, por exemplo, a Selic, é reduzida porque a inflação está mais controlada, aí é bom tanto o varejo e consumo como o setor imobiliário, porque eles começam a fazer financiamentos para expandir. Então vale muito a pena MRV, Aztec, BR Mouse, Multiplan e fundos de investimentos imobiliários. Entendeu? Lembrando que isso aqui é uma das partes da análise de mercado. Quando a taxa de juros também cai, a infraestrutura também aumenta, entendeu? A infraestrutura também ela é muito afetada pelos fatores externos. Por exemplo, a infraestrutura ela trabalha muito com questão de construção. Aí precisa de aço, de cobre, alumínio, todo tipo de minério, a logística para tudo isso, eletricidade, vai precisar de tudo isso aí. Aí o que acontece?
Aí a gente já vai cair na questão dos commodities. Quando lá fora começa-se a trazer investimentos para cá, para aumentar a produção de commodities, por exemplo, para expansão do modal ferroviário, expansão do modal fluvial dos rios, aí é infraestrutura. É assim que analisa, vai copiando aí. Entendeu? E mesmo que tudo isso aqui seja bem ou mal, varejo, consumo, imobiliário, bancos e infraestrutura, sempre invista em pagadores de dividendos, como Itaúsa, BR Distribuidora, Telefônica, Tisa e fundos imobiliários, entendeu? Dividendos sempre é necessário, porque são eles que podem um dia pagar um aluguel para você, ou então você pode simplesmente pegar os dividendos e reinvestir, entendeu? É basicamente isso aqui. Você vai lá de fora, primeiro olha a ideologia política do governo, olha os fatores externos, olha o dólar, olha os setores e olha se tem redução de desemprego, redução da taxa de juros. Verifica se algum país vai comprar muita commodity, entendeu? Porque nós somos um país emergente, querendo ou não, dependemos de commodity. Nós ainda não agregamos muito valor nas nossas coisas, por exemplo. Ainda vendemos muito ferro, madeira, não vendemos tanto aço ainda, não vendemos tanto papel, mas a gente também vende muita proteína animal. Fique de olho também nas crises de distribuição de proteína animal no mundo, porque praticamente quase todos os países vêm recorrer ao Brasil para comprar proteína animal, porque querendo ou não a gente é o maior produtor desse tipo de consumo no mundo, utilizando apenas 10% do território nacional para produção agropecuária, viu? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Analisem o mercado, aprenda a fazer isso sozinho, viu? Porque é muito bom você entender as coisas do que está rolando. Política, decisões judiciais, tudo isso pode afetar os setores, entendeu? Entenda a nomenclatura dos setores, ó. Varejo de consumo, imobiliário, bancos, infraestrutura e pagadores de dividendos, viu? Entre outros, tipo só logística, tem parte de saúde, tem outras coisas lá. Mas basicamente é esses setores, esses 5 setores aqui. Então, pessoal, tá dado o recado, a aulinha foi dada. Beijos e não esqueça, live de segunda a sexta, 8 horas, lá na The Live, viu? E não case, não seja amiguinho delas, não namore, não tenha filhos, não coabite, nem olhe, viu? Tenha sua waifuzinha, se proteja e use a Adol com a R15 para proteger sua casa. Beijos, fui!